Olá, caros irmãos, dando sequência em nossos devocionais no livro de Atos. Hoje faremos aqui uma breve reflexão sobre Atos 21, do verso 7 ao verso 16. A palavra do Senhor diz assim: Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Pois bem, irmãos, é mais uma passagem mostrando aqui o ímpeto de Paulo realmente em sua missão, né, de realmente chegar a Jerusalém. Nós vimos anteriormente que ele tinha isso em seu coração, é dito que ele tinha isso em seu espírito, né, de uma forma muito enfática, do tamanho desta vontade, né, que só poderia ser algo realmente plantado pelo Espírito Santo de Deus em seu coração. E aqui nós vemos que há um alerta, né, há realmente uma profecia, né, acerca de sua ida a Jerusalém, como não sendo algo muito benéfico ou muito positivo para a sua integridade física. Né? E mediante isso, seus companheiros, né, fazem força para que Paulo fique, para que Paulo não vá a Jerusalém, né, buscando evitar assim essa dificuldade pela qual ele passaria. E essa não é a primeira vez em que nós vemos esse tipo de abordagem aqui no livro de Atos. Lá no capítulo 19, nos versos 29 e 30, acontece basicamente a mesma coisa, né? Há um tumulto causado por Demétrio, né? Com uma série de inverdades acerca do cristianismo, acerca do que Paulo e seus companheiros estavam pregando, né? E, dada a oportunidade, Paulo resolve expor suas posições, né? Fazendo isso através de sua ida até o teatro, onde havia uma multidão de pessoas transtornadas, né? E seus companheiros agem da mesma maneira como fazem aqui à frente, né? Pedem para que ele não vá, né? Aconselham para que ele fique, porque certamente haverá algum tipo de atrito com aquelas pessoas e ele será ferido. Naquela oportunidade, Paulo ele ouve os seus companheiros e de fato ele não segue adiante nessa sua ideia, nessa sua iniciativa de se expor perante essas pessoas, né? Aqui no capítulo 21, né, nós temos uma posição totalmente contrária, diferente daquilo que nós vemos anteriormente. Paulo não acata o pedido de seus companheiros, né? E, e o capítulo 19 nos mostra que Paulo tem isso em seu coração, né? Como dito anteriormente, ele tem isso em seu espírito. Né? Ele sente essa necessidade de ir a Jerusalém como algo maior do que realmente essas intempéries que ele pode encontrar no meio do caminho. Então ele não atende este clamor de seus amigos, né? E é algo também muito forte pelo que vemos aqui no relato. E ele mantém-se na posição de que irá a Jerusalém independente de qualquer coisa, né? Por isso ele diz, não importa se ele for ferido, não importa se ele for morto, pelo nome de Cristo ele faz isso, né, sem temer, verdadeiramente, porque ele crê em Cristo, crê nessa obra maravilhosa, né?
Nós vemos aqui então no verso 13, quando ele diz, né? Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. É, Esse é um exemplo claro, né, de que Paulo estava determinado, né, de forma inabalável, não importava o tipo de dificuldade que ele ia enfrentar, as oposições que vinham pela frente, né, que ele sabia que isso ia acontecer de fato, mas nada disso importava. Ele não se mostra obstinado, né, no sentido da palavra, com uma teimosia ou algo que realmente que não tenha um sentido, né, lógico. Mas o que nós vemos é que Paulo mostra uma obediência àquilo que o Espírito coloca em seu coração. Essa é a nossa leitura principal desse trecho. Né? Paulo não atende aquilo que seus companheiros pedem, não porque ele é um sujeito obstinado, que ele faz as coisas por conta de sua vontade, sua própria vontade, e vai até o fim nisso, né? Mas ele segue adiante, né? De maneira inflexível, por conta de sua obediência a Deus, por conta de que aquilo que estava em seu coração era fruto do Espírito Santo. E nós vemos aqui que Paulo se mostra um homem, né? Quando nós notamos que há um sentimento da parte dele, né? Ele fala aqui, ó, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? E em outros versos, no capítulo 20, por exemplo, no verso 19, nós vemos que Paulo ele chora diante de algumas situações, né? E isso faz parte da pessoa dele, né? Então, o que ele está questionando aqui é que por que vocês estão chorando, tentando trazer esse sentimento que eu tenho dentro de mim, né? Tentando me segurar aqui, sendo que o que eu preciso fazer, sendo que eu quero fazer, irei fazer, é ir até Jerusalém, cumprir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu cumpra, né? Então, aqui só citando rapidamente, Paulo se mostrando emocionado, né, sentimental, no verso 19 do capítulo 20, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele fala de lágrimas que realmente ele tem por conta daquelas situações que ele passa, né? Mais à frente no verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo se mostra uma pessoa humana. Pode parecer redundante, né? Isso, uma pessoa humana. Mas de fato alguém que tem sentimentos, alguém que é de carne e osso, mas que por suas atitudes, né, mostra uma grandeza ao buscar obedecer à ordem do Espírito Santo. Paulo tem um motivo para fazer aquilo. Não se trata de ser um cabeça dura, como diríamos, né? Mas ele realmente ele crê nesta obra maravilhosa em sua vida, né? E ele obedece ao Espírito Santo de Deus por conta disso tudo. Quando é dito, né, lá na sua conversão no caminho de Damasco, quando Cristo, o próprio Cristo, diz a Paulo que ele teria de sofrer muito, né, pelo amor do nome de Cristo, Paulo toma isso como uma regra para a sua vida. Isso fica muito nítido. Ele não demonstra medo, né, no sentido de sua missão, né? Ele pode ter medo das situações, pode chorar, demonstrar algum tipo de sentimento humano, sem problemas. Mas acerca de sua missão, acerca daquilo que realmente Deus tinha na sua vida, ele não demonstra nenhum tipo de receio quanto a isso, né? E isso se deve ao fato que Paulo sabia que Deus estava no controle de tudo, né? E está até hoje. A vida de Paulo, de maneira geral, ela é um exemplo disso, né? Um homem que era totalmente contrário àquilo que ele acaba se tornando, né? Era um perseguidor de crentes, né? De cristãos. Era alguém que realmente tinha o sangue em suas mãos. Se torna, né, um discípulo de Cristo, um apóstolo, alguém que realmente tem uma missão grandiosa na história do cristianismo, na história da igreja primitiva e realmente nos dá o exemplo, né? Nos faz apontar para Cristo a todo momento com suas atitudes, mostra uma grandeza de sentido em sua vida, né?
Então Paulo estava disposto a sofrer por Cristo, né? Porque ele tinha uma noção de quem ele era antes, de quem ele havia se tornado, né? Do que ele deveria fazer e de quem Cristo era em sua vida, principalmente, né? Então, esse conhecimento de Cristo, do que Cristo representa para cada um de nós, esse conhecimento de fato ele deve ser relevante em tudo que fazemos, em nossa tomada de decisões, né? Em nossa obediência às coisas que Deus nos coloca como sendo exigidas de nós em Sua palavra, em todas aquelas rotinas, práticas que temos que ter para termos uma vida com Deus, né? Então, verdadeiramente, Deus nos dá o caminho, nos dá o direcionamento, e aqui, olhando a vida de Paulo, nos dá inspiração, nos dá grandes exemplos. Então, que o Senhor nos abençoe ao olharmos para a vida de Paulo, trazendo isso para a nossa própria vida, de forma que sejamos melhores a cada dia, obedientes a Deus e crentes de que Cristo está acima de tudo e de todos. Um grande abraço aos irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.